Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura aqui no estúdio, no Colégio Espaço Livre, ok? E vamos aqui, dar continuidade ao tema que a gente vem trabalhando, ao tema que eu venho trabalhando com vocês, que é justamente os teóricos do absolutismo, ok? Esses teóricos, como eu já falei para vocês, eles vão justificar, eles vão dar uma base, uma justificação racional, uma justificação filosófica, ok? A essa forma de governar que prevaleceu durante a chamada Idade Moderna. Quando eu falo de Idade Moderna, século XV, até a chamada Revolução Francesa, 1789. Então, nesse contexto histórico, ok? Na parte ocidental da Europa prevalecia essa forma de governo. Inclusive, é nesse contexto histórico que o Brasil era uma colônia de um país absolutista, que no caso era Portugal, e grande parte do continente americano era colônia de exploração, principalmente que se refere à chamada América Latina, também colônia de exploração de um outro estado absolutista, que era a Espanha. Beleza? Mas vamos aqui, certo, para a página 415. É interessante que vocês abram o livro de vocês aí na página 415. O tema que eu vou trabalhar aqui, aliás, o texto que eu vou trabalhar aqui com vocês é os conselhos de Maquiavel, beleza? Então vamos lá, para a leitura, aquelas partes mais importantes, o que é que eu irei fazer? As partes mais importantes eu irei parar e irei discutir um pouco com vocês, beleza? Então vamos lá. Maquiavel é o autor de uma das obras mais importantes já escritas sobre política, O Príncipe. O Príncipe, que foi escrito no ano de 1503, ou seja, no início do início do século XVI e publicado em 1532. Esse livro apresenta uma particularidade interessante. Foi escrito em forma de conselho para os governantes. Isso vocês não podem se esquecer. Ele foi escrito em forma de conselho para os governantes. Ou seja, esses conselhos, como já falei para vocês, já li essa obra aqui várias e várias vezes, são conselhos que Maquiavel dá para os governantes para se manter no poder. Porque nem todos os governantes sabem lidar com o poder. E na história, poucos foram aqueles governantes que souberam lidar com o poder. Ele foi dedicado a um dos membros da família Médici. Essa família era uma família importante, uma família poderosa e uma família de grande influência na Itália, nesse contexto histórico, a família Médici. Maquiavel explica como é frágil, como a frágil natureza humana poderia ser manipulada em favor do Estado. Além de ensinar ao governante a agir de forma prudente, sempre com o mesmo fim em mente, o Estado, ou seja, a manutenção do poder, a manutenção do Estado. Por que ele fala aqui a palavra Estado? Porque só há Estado se tiver governante. Não há Estado sem governante. Beleza? Por isso que ele vai falar aqui a palavra Estado. Porque o que é o Estado? O Estado ele apresenta um território, há uma sociedade que habita nesse território e todo Estado ele tem o governante. Beleza? Maquiavel, ele separa a religião da política. Maquiavel, meus amores, faz duas coisas. Ele tanto vai separar a religião da política, como também ele separa a política da ética. Algo que era impensável para Aristóteles. Aristóteles não via a política separada da ética. Beleza? E aqui no caso Maquiavel,
ele separa a vida religiosa da vida política e ele também vai separar a ética da política, beleza? Para ele, se o Estado desejava ser forte e seguro, deveria colocar em segundo plano as questões morais e religiosas. Por isso que eu falei para vocês, né? A ética e a moral aqui, ela está separada da política, beleza? Então vamos lá. Enquanto o cristianismo pregava que as pessoas deveriam ser modestas, pacíficas e apreciar uma vida humilde e sem soberba, Maquiavel defendia que o líder do Estado deveria ser motivado pela glória e pela ambição. Para ele, no que diz respeito à política, o líder deveria ser ousado, disciplinado e organizado. Beleza? Então, aqui eu trabalhei com vocês, certo? E um dos pontos mais importantes que eu trabalhei aqui com vocês, certo? É justamente essa separação que Maquiavel faz da política com a ética e da política com a religião. É muito conhecida uma frase, uma afirmação de Maquiavel no que se refere à questão da manutenção do poder, quando Maquiavel diz que os fins justificam os meios. Qual é o fim? O fim é a manutenção do poder. O fim é o Estado. Ou seja, todos os meios que o governante use, seja ele qual for, mandar matar, mentir, seja ele qual for, certo? Contanto que se a finalidade disso for a manutenção do poder, é justificado. Beleza? Então, tudo que o governante faça, ou possa fazer, ou deva fazer, para a manutenção do poder, para a manutenção do Estado, é justificado. E é com base nessa afirmação que a gente vê, né, o rompimento que Maquiavel faz da política com a moral e da política com a ética. Porque a finalidade principal aqui é a manutenção do poder. Por isso que esse livro ele foi escrito em forma de conselhos para os governantes, ok? Espero que vocês tenham entendido, certo? Lembrando que na próxima aula ainda falta eu trabalhar Jamondã, ainda falta eu trabalhar Hobbes com vocês, ok? Lembrando que não perda nossas aulas, certo? Que ocorre na sala de aula virtual, vocês não podem perder essas aulas. Fiquem em paz, fiquem com Deus até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores, tudo de bom para vocês. Tchau.